Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e hoje no Solstício Equinócio nós vamos falar um pouquinho sobre o incrível Eu, Robô do Isaac Asimov. Bem, o Isaac ele nasceu na Rússia, mas ele foi nacionalizado estadunidense com 8 anos de idade. E depois que escreveu o livro Eu, Robô, em 1939, ele foi considerado precursor da ficção científica no meio literário, sendo que bem antes disso, a sociedade já falava sobre a existência de homens mecânicos, né, que ocupavam ali o espaço do homem em meio à sociedade. Essas menções, né, sobre esses homens mecânicos, eles já vinham bem antes da Idade Média, na Era da Antiguidade. E isso acabou gerando todo esse conceito, né, ficção científica, que acabou sendo trazido para a sociedade literária através do Isaac Asimov. Por isso que ele é considerado o pai da robótica também. Além de um ótimo escritor, ele também se formou, né, em bioquímica, se tornando futuramente PhD. Todavia, a palavra robô, ela surgiu na sociedade em 1921, se eu não me engano, 1921, através de uma peça de teatro tcheca chamada RUR, que significa Russians Universal Robots. Nessa peça, os robôs eles foram criados para poder substituir os humanos no mercado de trabalho, sendo que essa peça ela foi considerada um Frankenstein da robótica por causa do final trágico que ela tem. Se você já leu ou assistiu alguma adaptação de Frankenstein da Mary Shelley, você vai saber que realmente teve um final trágico de acordo com o que acontece no livro homônimo Frankenstein, que inclusive merece uma resenha aqui no canal, e eu vou preparar isso para vocês. Essa peça ela surgiu por causa do fim da Primeira Guerra Mundial, que terminou em tese em 1918 ou 1919, em alguns lugares dizem diferente, mas ele surgiu por causa do avanço tecnológico que a Primeira Guerra trouxe para o mundo, né? Foi uma evolução bem grande na tecnologia. Então, por causa da Grande Guerra, do final da Primeira Grande Guerra, a Tchecoslováquia criou essa peça de teatro baseado na evolução mecânica da atualidade. Então surgiu o termo robô. Sendo que um marco, né, tipo uma característica interessante do Isaac é que nas histórias dele, ao contrário da peça de teatro, ele não termina com um final trágico. E isso é uma característica bem legal do autor. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre. O livro em si, Eu, Robô, ele é um compilado de 9 contos sobre robótica, escrito pelo Isaac Asimov. Esse livro daqui não tem os contos em ordem de lançamento, mas eu também não sei dizer para vocês se eles estão organizados em uma ordem cronológica, mas estão todos aqui. Então, aproveita, querido, aproveita. Em cada conto desse daqui nos são apresentados vários problemas, sendo que tem aquele problema X ali em questão. E para esse problema ser solucionado, o governo chama vários cientistas de várias áreas, que são os melhores em suas áreas, para poder resolver esse problema X, essa questão ali do conto. O grande ápice da história se tem no final do conto, quando esse problema é solucionado de uma forma brilhante, sabe? E de uma forma muito inesperada também. A gente acaba gerando várias soluções para esse problema durante o decorrer do conto, sendo que quando chega lá, tem um final inesperado, um final brilhante, envolvendo, lógico, sempre a criação robótica. O Isaac Asimov ele é considerado o pai da robótica pelo fato dele ter criado as 3 leis da robótica e implantado essas 3 leis em todos os contos que ele escreveu. Nesses 9 contos que a gente tem aqui no livro, essas 3 leis são aplicadas, mesmo que de forma explícita ou implícita. Então, vamos a elas. A primeira lei da robótica diz que um robô ele não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal.
A segunda lei da robótica diz que um robô deve sempre obedecer às ordens de um ser humano, a menos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei diz que um robô ele deve sempre proteger a sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então a gente percebe que existe uma hierarquia entre essas leis, né? A terceira se sobrepondo sobre a segunda e a segunda se sobrepondo sobre a primeira. Então tem uma hierarquia legal ali, existe um controle da massa robótica. Então isso faz com que os robôs eles sejam de fato uma das maiores forças de proteção à raça humana. Então tecnicamente eles foram criados para nos proteger, para nos servir, e não para acabar com a raça humana de acordo com o final da peça tcheca, digamos assim. Opa, eu acho que eu dei um spoiler, mas enfim. Para quem ainda não se situou muito bem nessas leis, para quem já assistiu à adaptação do Eu, Robô com o Will Smith, logo nas cenas iniciais do filme, tem uma em específico que a gente consegue ver muito bem essas três leis sendo aplicadas. O personagem do Will Smith, ele tá rondando a cidade pelo fato dele ser um policial, e em determinado momento ele percebe um robô correndo pela cidade levando uma bolsa, e ele automaticamente pensa que o robô ele tá assaltando alguém e fugindo dessa pessoa. Então ele começa a perseguir o robô na cidade e ele dá a primeira voz de prisão pro robô, pedindo para ele parar e se entregar. Sendo que o robô ele não para e não entrega a bolsa pro personagem, porque isso estaria entrando em conflito com a primeira lei dele, né? Automaticamente ele estaria sendo levado a não atender também a segunda lei, que é nunca permitir que um ser humano seja machucado ou por inação sofra algum mal. Porque ele foi ordenado pela sua humana a ir na casa dela, pegar a bolsa, porque o inalador dela estava dentro da bolsa, e ela era asmática, então isso entrou em conflito. E, logicamente, o personagem do Will Smith não sabia disso, então ele deu uma segunda voz de prisão, avisando que ele iria atirar, e isso entrou em conflito com a terceira lei, pelo fato dele não poder parar, senão a dona dele iria provavelmente morrer, e ele abriu mão da sua própria segurança para poder atender a vontade da sua humana. Então nessa cena a gente consegue ter uma noção básica das três leis da robótica em ação, e isso é genial, porque, meu... Ai, Isaac. Não tem um conto que eu tenha gostado mais do que o outro. Eu acho que por mais que seja um compilado de contos, eu acho que eles se entrelaçam muito bem uns nos outros. E, meu, isso aqui é a bíblia da ficção científica para quem gosta mesmo do gênero. Então eu recomendo fortemente para vocês, para todos os amantes de ficção científica e para aqueles que estão querendo dar uma chance para ficção científica, para esse livro em especial. Eu sei que tem bastante gente aí curiosa em relação a ele, e eu indico fortemente essa edição daqui da Aleph, que tá primorosa. Eu fiz uma resenha escrita lá no blog, onde eu postei algumas fotos adicionais da edição do livro internamente. Eu vou deixar o link aqui no box de informação do vídeo para vocês darem uma olhadinha se vocês quiserem, certo? Eu não avaliei o livro por contos, eu não dei estrelas para contos, eu avaliei ele de um modo geral e eu dei 5 estrelas pro livro O Robô. Eu só não favoritei porque ficção científica, tecnicamente, não é muito a minha área. Mas como eu disse pra vocês, eu adorei, eu achei sensacional. Tanto que eu já estou lendo um outro livro, agora que eu terminei o Eu, Robô, que também é ficção científica, que é O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulet. E eu tô nesse lance ficção científica, por mais que não seja o meu gênero foco, sabe? Mas, gente, eu consegui entrar de cabeça, a escrita do Asimov é sensacional, eu tô com muita vontade de ler mais coisa do cara, principalmente aquela trilogia Fundação, eu acho que é uma trilogia, não tenho certeza, que é considerada uma das maiores obras-primas da ficção científica também, e também foi escrito pelo Asimov, então vocês podem perceber que o cara ele tem muito cacife para poder falar sobre isso, e eu tô curioso em relação àquela trilogia também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais, eu tô sempre comentando sobre as minhas leituras por lá. Não esquece de dar um joinha, de ajudar a compartilhar o vídeo com os amigos. E é isso aí, me adicione, seja os meus amiguinhos no Scoob, no Goodreads. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo pra todo mundo e até mais.